Bom, meu nome é Samuel, sou educador da EFA Jaguaribana Zé Maria do Tomé e eu estou aqui para apresentar o projeto Vozes da EFA. No que diz respeito especificamente ao projeto Vozes da EFA, é um projeto que surgiu há pouco tempo, não houve assim uma reflexão muito longa e muito aprofundada, acabou sendo algo que foi sendo construído no período da pandemia, em parte pela falta de aulas presenciais, né? Então a gente tentou coletivamente, né? Não foi um projeto individual, eu estou apresentando porque na divisão de tarefas me foi colocada essa função de apresentar, mas foi algo bastante democrático, né? Com a participação inclusive de educandos. Então, para apresentar em poucas palavras, foi o objetivo teve por objetivo fazer entrevistas, né? Entrevistas que são concebidas como entrevistas de história de vida e que procuram traçar, né, ou reconstruir a trajetória dos educandos até chegarem à EFA, né? Mas não para por aí. Pensar também os seus planos, projetos futuros. Essa primeira parte da minha apresentação é basicamente para falar disso, para dizer como surgiu, né? Então, em reuniões feitas virtualmente, ao se pensar em propostas para esse tempo de pandemia, se colocou essa ideia de que os educandos precisavam compor um memorial, né, para a conclusão do seu ano de estudo, e, ao mesmo tempo, alguns alunos não estavam muito certos do que queriam fazer, como eu particularmente, mas também outros colaboradores e educadores da EFA gostam de trabalhar com entrevistas, tem uma relação com o que se chama, metodologicamente falando, a história oral. Então, nessa construção coletiva, pensamos, por que não fazer entrevistas, né? Eu, pessoalmente, tenho feito, por outros interesses de pesquisa, entrevistas, acabei desenvolvendo uma certa metodologia com ferramentas digitais e virtuais. Outros educadores e também colaboradores e até educandos também foram fazendo sugestões, né, porque os próprios também fizeram formações de audiovisual com colegas nossos. Então, a gente, na reunião seguinte, a gente já sugeriu, os educandos se mostraram simpáticos e foram se colocando como voluntários. Uns preferiram aguardar um pouco para ver como é que se desenhava essa ideia, outros já foram um pouco mais ousados, disseram, não, a gente topa, vamos colaborar, e aí foram surgindo as entrevistas, né? E coletivamente essas entrevistas foram feitas, o que foi algo muito interessante, né? Porque a história oral tem esse lado bastante sedutor, eu diria, né? Da imprevisibilidade, ou seja, você não sabe aonde ela vai lhe levar, né? Diferente de um texto escrito, eventualmente de uma matéria de jornal ou de um produto audiovisual, que você tem a possibilidade de ver e rever. Uma entrevista, né? um depoimento, uma fala
ela uma vez concluída, você vai ter aquele formato final, mas ao passo, né, enquanto ela está sendo construída, você não sabe exatamente aonde ela vai levar, né? Então, interessante perceber os diversos momentos que compõem essas falas, inicialmente dos educandos, né? Mas a gente pensa em ir adiante nesse projeto. Eu sou neta e filha de agricultores. Minha infância foi ajudando meus avós na agricultura. Sempre quis trabalhar com agricultura, por isso que eu entrei na EFA, porque para ajudar a minha comunidade melhor, né? Porque como sendo formada, vou saber mais sobre como os cuidados com as plantas. Não, logo de cara, assim, é bem estranho, porque tipo, tinha coisa que eu não era acostumado a fazer, porque sempre tinha alguém que fazia por mim em casa, como lavar roupa, prato, fazer comer, cuidar da casa, essas coisas assim do tipo. Logo isso eu já achei estranho, logo de cara. Mas aí com o tempo foi se acostumando. Aí outra coisa também estranha é porque, como eu concluí, eu já tinha concluído o ensino médio, já tinha passado por todo aquele período na escola, de só chegar na escola, passar aquele tempo por lá, e depois voltar para casa, não ver mais os colegas ali, ou então ver só aqueles que tinham mais intimidade. Na EFA, não. Na EFA, você tinha que ficar convivendo com aquelas pessoas durante os 15 dias. No início era bem estranho, porque ninguém se conhecia, aí alguns já não chamavam muito assim, não tinha muita intimidade com o outro. No início foi um pouco estranho, mas é massa lá. O interessante do projeto Vozes da EFA é a possibilidade de democratizar não só o aprendizado, né, na perspectiva de Paulo Freire, do método da alternância, de certa forma de uma educação construtivista, né, em que tanto o educador quanto o educando estão presentes no processo de aprendizado, né? Não se fala nem de ensino, mas de uma experiência de aprendizado coletiva, né? Então, o propósito do Vozes no Campo é não só fortalecer essa ideia de Paulo Freire, mas também estimular os educandos, na medida em que eles já têm consciência da sua importância, né? Todos, de certa maneira, têm consciência de que são um sujeito, que ocupam um lugar e que praticam ações. Então, a nossa perspectiva, né, a nossa colaboração foi muito mais no sentido de fortalecer essa motivação. E para isso a gente fez uma série de entrevistas utilizando meios digitais e virtuais e a gente pôde conhecer o passo a passo, né, da vida desses educandos e a gente já produziu, de certa maneira, um esboço, né, um rascunho que eles próprios vão utilizar para construir o trabalho de conclusão deles, né? Uma espécie de memorial em que eles vão pensar a sua ação e também vão tentar criar projetos futuros, né? Que vão colaborar inclusive com a EFA, num retorno para a EFA. Então é algo que está sempre numa via de mão dupla. Alguns elementos que a gente pode destacar e que a gente pode ver nos depoimentos, né, nas falas desses educandos, mas que futuramente a gente vai também tentar encontrar na fala de outras pessoas que participam da EFA. Essas falas são, por exemplo, a infância, né? A infância, cada uma de certa maneira tem a sua. E essa infância que a gente vive, em alguns casos há muito tempo atrás, a gente carrega para a vida toda.
inclusive em termos de psicanálise, a gente sabe que essa influência ela pode vir até a aflorar em momentos tardios, né? Tem situações que as pessoas já na terceira idade, né, ou na melhor idade, como se diz também, vão resgatar lá na infância questões que para os outros podem parecer muito distantes, mas que estão sempre presentes. Então, um elemento que a gente pode destacar nessas falas dos educandos da EFA é a infância, né? O que significou uma infância dura, uma infância mais alegre, uma infância com a presença maior dos pais, com ausência, com conflitos na família. Então, o interessante é isso, né? Que a história oral, as entrevistas abrem caminhos que a gente não tem como prever. A gente pode imaginar, mas a gente não pode garantir. Um outro elemento, e que eu acho que é o que talvez eu finalize com isso, porque a gente poderia se estender muito, é a EFA, né? Onde a EFA entra na vida deles, como eles foram, digamos assim, como houve o processo de aceitação, né, da proposta da EFA. Em que momento essa proposta chegou a eles, como ela foi absorvida por eles, né, como eles pensaram, quais as expectativas e também falas seguintes, né, que eles foram fazendo de como eles chegaram, como foi o dia da seleção, como foram as etapas seguintes. Todas essas falas a gente pode encontrar nos registros que foram feitos, né, já que foram gravados, pensando situações futuras, né, usos futuros que a gente possa fazer. Então é isso, eu acho que é um projeto que é rico justamente porque ele não tem um começo, não tem um meio, não tem um fim definido, né? Ele vai muito em função da colaboração e do interesse dos educandos e educandas de participarem, né, das entrevistas. Então é isso, e tenho muita satisfação de estar divulgando esse trabalho coletivo, né, repito, e de estar fortalecendo a proposta da EFA, né, que eu abracei há alguns anos e que eu espero, desejo vida longa a nós, colaboradores, e, sobretudo, a proposta da EFA. Eu caí aqui na natureza às cegas. E quando eu conheci a EFA, é como se estivesse desembaçando a cegueira. Como se tivesse me dado um óculos, como disse, começasse a desembaçar, começasse a enxergar, comecei a enxergar a natureza com essa ótica da EFA. Comecei a ver coisas que eram simples, mas que tinham grandes significados. Comecei a aprender sobre direitos, né, sobre LGBT, sobre feminismo, que isso era desconhecido para mim, sobre machismo, né, também comecei a me ligar que eu estava incluído nisso, entendeu? Eu vivia esse machismo, então eu comecei a me olhar no espelho, entendeu? Começar a me examinar a respeito. Então eu fui me remodelando e me educando através da EFA, entendeu? Muitas coisas se encaixando e construindo, né? E desconstruindo outras. Mas eu estou ainda nessa construção, né? E também desconstruindo também muitas coisas. Que a vida é um eterno aprendizado. Sempre digo isso, que eu sou um eterno aprendiz.